Graça e paz a todos. Bem-vindos a mais um Discipulado Videira. O ensino de hoje fala a respeito da prática do jejum nos tempos de Jesus e da relação dele com o que foi dito pelo próprio Senhor sobre o remendo de pano e sobre o odre. Então, para iniciar o nosso estudo de hoje, convido você a ler o texto base dessa lição, que está registrada no Evangelho de Marcos, capítulo 2, do verso 18 ao verso 22. Acompanhe comigo. Ora, os discípulos de João e os fariseus jejuavam, e foram e disseram-lhe: Por que jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, e não jejuam os teus discípulos? E Jesus disse-lhes: Podem, porventura, os filhos das bodas jejuar, enquanto está com eles o esposo? Enquanto tem consigo o esposo, não podem jejuar. Mas dias virão em que lhes será tirado o esposo, e então jejuarão naqueles dias. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o mesmo remendo novo rompe o velho e a rotura fica maior. E ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho novo rompe os odres, e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se. O vinho novo deve ser posto em odres novos. Muito bem, queridos. Dando início à nossa aula de hoje, o contexto dessa lição ela se dá na indagação dos discípulos de João Batista em cima de Jesus, sobre eles jejuarem em cumprimento da lei, juntamente com os fariseus. Mas os discípulos de Cristo não jejuavam naqueles dias. A resposta do Senhor veio por meio de uma parábola do remendo novo em pano velho e do vinho novo em odres velhos. Jesus ele utilizou dois exemplos de fácil entendimento e que tinham a ver com os costumes daquela época. Os judeus eles estavam familiarizados com as práticas de remendar as vestes e de fermentar vinho em odres. Mas antes da explicação dos elementos usados pelo Senhor Jesus, cabe aqui abrir um parêntese e nós falarmos a respeito do jejum naquela época, que foi o motivo dessa parábola. Acompanhe comigo. Sobre o jejum conforme as regras do judaísmo não era conforme a determinação de Deus, visto que o profeta Isaías já havia protestado acerca do verdadeiro jejum. Conforme você vê aí nessa referência de Isaías, capítulo 58, versículo 5. Então eles não cumpriam a própria determinação de Deus através do jejum dito pelo próprio Senhor. Jesus ele demonstrou por parábolas aos discípulos de João Batista que não se aplica elementos da lei de Moisés ao Evangelho. Primeiro, porque não é um jejum ou comer ou beber que torna o homem agradável a Deus, mas sim o ser uma nova criatura, conforme essa referência de Gálatas, capítulo 6, verso 15. Na época de Jesus, o jejum era uma prática que fazia parte do dever religioso entre os judeus. O jejum judaico era uma espera do Messias, um sinal de dor, de penitência, para implorar a misericórdia de Deus ou mostrar arrependimento dos pecados. E Jesus responde no versículo 19 que os seus discípulos não estavam em jejum porque ele, o próprio Senhor Jesus, ainda estava presente no meio deles. E isso era motivo de festa e de alegria. Agora que Cristo estava no meio deles, não era necessário jejum, penitência corporal, principalmente quando a intenção era atrair os louvores para si mesmo. E era exatamente essa prática de jejum que Jesus não concordava.
Os fariseus, eles praticavam o jejum e continuavam oprimindo o próximo. E isso Jesus rejeitava. Jejum não é sacrifício, muito menos uma troca de favores entre o cristão e Deus, para conseguir de Deus o que queremos. Jejuar é deixar de lado ou deixar de fazer aquilo que nós gostamos, por uma boa intenção e para entender a vontade de Deus em nossa vida. Se não jejuamos para Deus, de nada adianta. No verso 20, Jesus finaliza sobre o jejum dizendo que quando chegasse o dia em que ele não estivesse mais aqui, então esse seria o momento em que os seus discípulos deveriam jejuar, em preparação para a sua nova vinda. Porém, seria um jejum diferente do legalismo religioso dos antigos. Seus amigos, os discípulos, sofreriam perseguições e dificuldades, tristezas e desolação. Essa seria a nova forma de jejum. Tristeza e penitência que Jesus apresentava naquele momento. Então, resumindo, jejum para Deus é separação, quebrantamento, adoração a Deus, e não troca de favores entre o Criador e a criatura. O que Jesus quis dizer com remendo de pano novo em veste velha? Em se tratando de Jesus, tudo o que ele fala tem um sentido muito mais amplo do que simples palavras. E antes de tudo, nós precisamos entender um pouquinho, do contexto histórico daquela época e a importância daqueles elementos que ele usou para poder ensinar aquele povo. As roupas não eram artigos tão fáceis de se produzir naquela época, muito por causa da falta de recursos naturais, como algodão, linho, seda, etc. Tudo que era usado para produzir as roupas. Apenas a lã, que era muito comum naquela época, e era um pouco também mais acessível, porque existiam várias criações de ovelhas. Então as pessoas usavam as roupas por muito tempo, ao ponto de ficarem velhas e começarem a rasgar, precisando de remendo. Mas elas também sabiam que se remendassem usando pano novo, quando essas roupas fossem lavadas, o pano novo ele encolheria e forçaria a frágil e velha roupa, rasgando ela, e por isso não usavam panos novos em roupas velhas. Já o odre era um tipo de cantil feito de pele de cabra. Era tirado o couro e usado para guardar líquidos, como água e vinho. Os odres eles mantinham a temperatura do líquido bem agradável, principalmente para aquele ambiente de deserto que existe em Israel. E para aquele povo que caminhava por grandes distâncias, num calor médio de aproximadamente 40 graus. O odre novo, ele era também muito forte e ao mesmo tempo ele era elástico. O odre novo, ele era ótimo para armazenar o vinho novo, que iria fermentar com a liberação de gases, que causaria a expansão da estrutura da pele por conta do calor daquela região. Por causa da elasticidade desse couro, as pessoas utilizavam esse material no processo da fermentação do vinho. O vinho novo ele era colocado em odres, mas à medida que ele fosse fermentando, a pressão interna dentro daquele odre ele aumentava e ele esticava. Então o odre velho já havia sido dilatado ao máximo e não possuía mais a elasticidade necessária para um novo processo de fermentação. Um vinho novo posto, colocado em um odre velho, seria sinal claro de desperdício, tanto do vinho, que era muito precioso também naquela época, como também do próprio
odre. O significado da parábola do remendo novo em pano velho e do vinho novo em odres velhos. O significado dessa parábola diz respeito ao contraste que existe entre a lei mosaica, a lei de Moisés, os 10 mandamentos, a Torá, com a nova aliança. Essa parábola ela fala que as velhas formas cerimoniais da lei mosaica já não são mais adequadas para a nova aliança em Jesus, que é a mensagem do Evangelho da Graça. Ao falar sobre o remendo novo em pano velho, Jesus diz que é inapropriado tentar costurar a nova aliança nas antigas práticas cerimoniais judaicas. Ao falar do vinho novo em odres velhos, Jesus diz que esses rituais cerimoniais da antiga aliança já não comportam a realidade que existe na nova aliança em Jesus. Tudo isso significa que os rituais da antiga aliança, eles apenas apontavam para a nova aliança. Eles cumpriram o seu papel e cessaram com isso. Tentar continuar os rituais após a chegada de Jesus seria como usar um remendo novo num pano velho, ou colocar o vinho novo num odre velho. Vimos que nessa parábola ela foi motivada devido a um questionamento acerca do jejum. Então, em outras palavras, de forma mais específica, Jesus estava respondendo aos discípulos de João Batista dizendo que o jejum cerimonial ou qualquer outra prática mosaica observada por eles e pelos fariseus nada tinha a ver com o momento novo que estava chegando, que era o momento da graça, do Evangelho da graça do Senhor Jesus. Muito bem, queridos, chegamos à conclusão desse breve ensino de hoje, entendendo que Jesus ele trazia um ensinamento novo que batia de frente com aquele velho costume dos fariseus e dos escribas, e por isso os rituais e tradições do judaísmo já não podiam mais contê-lo. O pano novo é o Evangelho do Reino, e esse Evangelho ele causaria a ruptura naquela velha roupa da sociedade judaica, naquela velha mentalidade. Por isso Jesus não poderia ensinar aos novos daquela época conforme os costumes judaicos. Do mesmo modo como não se deve colocar um remendo novo numa roupa velha, o crente ele não pode querer andar com Jesus e continuar na prática do pecado ou dos velhos costumes que afastam de Deus. Porque é impossível viver uma vida de santidade permanecendo com as mesmas atitudes de quando não tinha Jesus. Novo é novo e velho é velho. Atualmente, muitas pessoas continuam rejeitando as novas do Evangelho, do Senhor Jesus, se apegando às tradições e preceitos religiosos dos seus antepassados. O Evangelho, ele traz graça. O judaísmo, ele traz a observação das leis e das regras. Jesus ele veio trazer o perdão e a reconciliação do homem com Deus por meio de uma nova aliança. É o Evangelho, uma nova mentalidade. Cristo é o pano novo. Cristo é o vinho novo que se mostra na sua própria pessoa, no novo ensinamento, na nova doutrina religiosa e que se reflete na sua igreja, na sua noiva, que estará com ele na eternidade. Muito bem, queridos, encerramos mais um importante Discipulado Videira. Eu espero que você e toda a sua família tenham sido ricamente abençoados com o ensinamento de hoje.
Se você gostou desse vídeo e ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva no canal, ative as notificações e pode compartilhar para os seus irmãos, parentes, amigos, vizinhos, até para outras pessoas de outras igrejas. No mais, muito obrigado pela sua companhia, que Deus abençoe você, abençoe a sua casa e até a próxima aula, se Deus assim nos permitir. Tchau, pessoal!